Gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, primeiro aos Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 27. Primeiro aos Coríntios, capítulo 12, dos versos, a partir do versículo 27. Aí a gente vai ler até capítulo 13, versículo 7, tá bom? Ora, vocês são o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém? Amém. Amém. Então, o corpo de Cristo, né, ele é constituído de membros. Nós temos dons diferentes na igreja e cada um precisa usar os dons para a edificação da igreja. A gente não pode ter só uma parte do membro do corpo ali tentando ajudar a igreja e outra parte do corpo que não exerce os dons para a igreja, né? E aqui, essencialmente, é a igreja local. Posso falar? Essencialmente, aqui a gente está falando da igreja local, né? Os dons, Cristo dá para os membros. E os membros têm que executar os dons aonde? Na igreja local. Não tem como você dizer que ama a Cristo se você não ama a igreja de Cristo. E é muito fácil amar os de longe, né? É muito fácil amar os que pensam igualzinho a você. Mas a gente foi chamado para amar todo o corpo de Cristo, espalhado por toda a terra, em todas as eras. Então, que a gente, com o amor de Cristo, né, com esse dom superior que é o caminho mais excelente, que a gente possa edificar especialmente a nossa igreja local. Porque você pode querer falar, você pode querer trazer a água, você pode querer ajeitar a luz, você pode querer fazer qualquer coisa na igreja. Mas se não tiver o amor, de nada está servindo. João capítulo 13, Jesus ele vai começar a se despedir dos apóstolos. E João escreve algo que me deixa sempre muito impactado, todas as vezes que eu leio. O Senhor Jesus, ele amou os apóstolos até o fim. Fale alto, Senhor. Até o fim. A gente tem que amar os irmãos até o último dia das nossas vidas. E o amor, ele não é um sentimento apenas, né? É claro que é um sentimento. Mas ele é visto através das obras. Fala alto, Matheus. Das ações, das obras. Né?
Então, marido e mulher, eles se amam. E eles vivem os dias ali, todos os dias juntos. E tem que ser visto o amor, né, na relação, através das obras. E na igreja local, a gente também tem que amar os irmãos, né? E também fora da igreja local, os irmãos que foram salvos pelo sangue de Cristo. Amá-los. Fazer todas as obras de Deus em amor, né? Vai haver o evangelismo. Os irmãos precisam já estar em oração. Se possível, jejuem também. E amem as almas que ouvirão a pregação do evangelho. Porque se vocês forem sem amor, é inútil. Não é verdade? É inútil. Amém? Dando continuidade ao capítulo 2. Razões para se unir a uma igreja. A gente não terminou o primeiro ponto, né? Mas hoje a gente vai terminar o primeiro ponto. E vai, acho que se Deus permitir, até o ponto 4. Tá ligado? Não. Pega esse aqui que já tá no... Amém. O Novo Testamento foi escrito sob a suposição de que os cristãos são membros de igrejas locais. Pois foi escrito principalmente não para indivíduos desconectados, mas para várias igrejas locais. Existem cartas individuais no Novo Testamento? Quais? Filemão, Tito, Timóteo. São cartas pastorais. Tirando as pastorais, Filemão e mais qual? Carta no Novo Testamento. Filemão. Não, tirando as cartas pastorais. Terceira João. É, individual. Para um irmão da igreja local. Terceira João. O presbítero, ao amado Gaio. A quem eu amo na verdade. Gaio. Então, mas assim, Gaio, ele está em qual contexto? De uma igreja local. Mesmo a carta individual, mesmo a carta para Filemão, é uma carta que está para um irmão que está em uma igreja local, não é isso? Então não tem como você ser um crente fervoroso, piedoso, em Cristo, fora de uma igreja local. Não é isso? Então, o Novo Testamento ele foi escrito para igrejas locais. Como Paulo se comunicava com os santos individuais? Jeffrey Johnson, ele pergunta, como é que ele falava com os santos individualmente? Ele se comunicou com eles dirigindo suas cartas às igrejas e fazendo com que as suas cartas fossem lidas em voz alta nas reuniões de suas assembleias. Colossenses capítulo 4, versículo 16, essa citação. E no versículo 17, Paulo fala para um jovem chamado Arquipo, para ele o quê? Cumprir o teu ministério cabalmente. Tem irmãos que eles não querem cumprir o ministério. Tem vários motivos por isso. Mas a palavra de Deus diz o seguinte, é para cumprir. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, Paulo, ele fala o que aos irmãos? Para serem abundantes na obra do Senhor. Porque no Senhor o trabalho não é em vão. Tem um missionário americano, ele foi pregar aos índios, e ele falou que ele só tinha uma vida para gastar. Ele foi morto na primeira vez que ele pregou aos índios. Não foi nenhuma pregação, né? Mas quando ele foi morto, os índios viram anjos carregando as almas deles. Então, a gente só tem uma vida, irmãos. E ela tem que ser em serviço, em prol do reino de Cristo e que é visto na igreja local. Muitas responsabilidades da vida cristã não podem ser realizadas independentemente da membresia de uma igreja. Mateus não pode me perdoar.
Nossa, calma, rapaz. Se você não estiver na igreja. Eu não posso amar o irmão Mateus se eu não estiver na igreja. Entendeu? A gente não pode amar os ímpios. Não, meu irmão, calma. Muitas das responsabilidades da vida cristã não podem ser realizadas independentemente da membresia de uma igreja. Como é que eu vou amar o irmão se eu não estou congregando? Você entendeu? Como é que eu vou perdoar o irmão? O amor ele é paciente. O amor tudo suporta, tudo espera. Como é que eu vou exercer o dom superior que é o dom do amor? Como é que a minha fé vai ser alimentada sem eu estar ouvindo? Só quero ler o que me agrada. Tem gente que abre a Bíblia assim e fala, hoje eu vou ler esse versículo. Né? Aí bota ali no YouTube só uma pregação que gosta. Mas Deus está usando os seus servos, os nossos pastores, para falar com a sua igreja local aquilo que às vezes você não quer ouvir. Então, você não consegue viver uma vida plena sem estar na igreja local, entendeu? Você tem que amar todo mundo, né, meu irmão? Aí, tá gravado. Jeffrey Johnson, ele vai agora trazer uma citação de um irmão chamado James Bannerman. Acertei, Matheus? Eu diria Bannerman. Bannerman. Entendeu isso quando declarou, sozinho com Deus, devo perceber a Bíblia como se fosse a mensagem dele para o meu eu solitário. No seu devocional, não é isso? Você está ali lendo, meditando a palavra de Deus. Não pode ficar lendo assim, isso aqui é para o irmão Wellington, isso aqui é para o irmão Samuel. Ontem eu estava conversando com o irmão sobre... o irmão falou que ele lê bastante o Salmo, né? E se identifica com o salmista. É isso, né? A leitura, né? Da palavra de Deus. Destacado e separado dos outros homens. Então, você tem uma comunhão individual, pessoal, com o Senhor, não tem? Mas, ele continua, e sentindo minha própria responsabilidade individual em recebê-la ou rejeitá-la. Por exemplo, a gente tem um irmão aqui vocacionado. Ele leu a palavra de Deus e sentiu a vocação. É individual dele. Deus falou com ele. Mas isso vai ser visto aonde? Na igreja local, né? Mas a Bíblia não para aqui. Ela trata do homem não apenas como unidade solitária em sua relação com Deus, mas também como membro de uma sociedade espiritual reunida em nome de Jesus. Não é um mero sistema de doutrinas a serem cridas e preceitos a serem observados por cada cristão individualmente, independentemente e à parte dos outros. É um sistema de doutrinas e preceitos designado e adaptado para o quê? Uma sociedade de cristãos. Nós estamos aqui, nós temos a confissão de fé, não é isso? Qual é o nome da nossa confissão de fé? Quase não sai. Tem que... Nós temos a confissão de fé. É o nosso lá corpo teológico, doutrinário, né? Os novos membros, eles estão aí afiados. Quem quiser pode fazer a pergunta para o irmão Wellington, para o irmão Mateus, para o irmão Vitor Hugo. Estão ali aptos, não é isso? Estão aptos. Estão aptos para responder qualquer pergunta da nossa confissão. Mas eles não estão aqui de forma individual. Perceba, eles estão inseridos numa membresia. Porque eles aprenderam um sistema de doutrinas e preceitos para serem membros de uma igreja local. Não foi para viver sua vida individual em sua casa. Não foi para você ser um crente de internet. Muita gente hoje é um lobo solitário, né? Vive postando, repostando coisas na internet e não congrega em lugar nenhum. Porque toda igreja tem erros. Toda igreja tem gente imperfeita, não é isso? Olha aqui quem está falando. Imperfeito. Então, o irmão Samuel pode identificar vários erros na minha vida, não é isso, meu irmão? Mas por causa disso vai deixar de me amar, vai deixar de ter comunhão comigo. Às vezes a gente pode ter pensamentos divergentes, não é isso? Mas vai deixar de me amar? Fala alto, eu não tô... É o pastor. Chama ali na salinha, pastor, por favor. A boca fala, o coração tá cheio. Vamos passar. Então, nós estamos aqui na sociedade cristã. Nós estamos numa família, na igreja local.
nós temos um sistema de doutrinas, mas não é para você viver sua vida individualmente, mas você tem que buscar Deus de forma individual em sua casa, não é isso? Quem tem família, culto doméstico, não é isso? Ensinar seus filhos desde pequenininho, desde o ventre, né? Tá ali louvando a palavra de Deus, louvando o nosso Deus, lendo as escrituras. Eu cobro a minha esposa que ela ensine a minha filha, toda vez que ela for dormir, uma historinha bíblica. A membresia da igreja, a gente continua aqui no primeiro tópico, né? Ela é presumida no Novo Testamento. Paulo era mais do que um evangelista, ele era um plantador de igrejas. Ele ou trabalhava o tempo suficiente em um determinado local para estabelecer uma igreja local, ou enviava um companheiro de trabalho, como Silas ou Timóteo, né? A gente também vê alguém que Paulo enviou, que foi o quê? Tito. Tito foi enviado para onde? Para Corinto e também para a ilha de Creta, não é isso? Os pastores estão lendo aqui, às vezes, Tito para a gente. Para aquelas regiões, até que fosse plantada uma igreja que pudesse governar a si mesma. Plantar igrejas era importante para Paulo. Porque a maturidade dos santos era importante para ele. E se o apóstolo Paulo gastou tanta energia plantando e estabelecendo igrejas, por que qualquer cristão pensaria que eles estão isentos da necessidade de ser membro ativo de uma igreja? Eu fico perguntando, por que as pessoas às vezes não querem ser membros de uma igreja, né? É o lugar mais próximo do céu. Comunhão com os irmãos, às vezes a gente não quer voltar para casa, né? Por quê? Porque aqui é uma sombra do que vai acontecer na eternidade. Então, por essas três razões. Primeiro, a igreja é uma família. Segundo, o Novo Testamento foi escrito às igrejas. E terceiro, Paulo era um plantador de igrejas. O Novo Testamento, então, presume que os cristãos são membros de uma igreja local. E se essa é a suposição das Escrituras, então deve ser admitido que a membresia na igreja é um requisito bíblico para os crentes. Amém? Aí Mateus capítulo 25, os versículos 34 e 46. Isso aí não foi Jeffrey Johnson, isso aí eu coloquei para quê? Porque Jesus ele vai separar ovelhas e bodes. E qual é a marca da ovelha? Não, na passagem. Que eles fizeram tudo para os crentes. Foram visitar, quando tiveram fome, eles deram comida. Então Jesus disse que todas as vezes que fizeram isto, a um desses pequeninos, estavam fazendo a ele. Perceba então como Cristo ama o seu corpo e aqueles que foram de fato regenerados também amam. Não tem como você viver a fé cristã sem estar numa igreja local, não é isso? E os bodes, eles não estão nem aí para a igreja local, não é isso? Eles dizem, tive isso, vocês nunca fizeram nada. Há uma perplexidade nos dois grupos. Não sei se os irmãos já repararam isso. Senhor, quando foi que eu fiz isso? Quando foi que eu deixei de fazer isso? Entendeu? Porque é natural. A vida cristã é uma vida espiritual e também natural. É natural, a gente vai estar aqui, o irmão Mateus, o irmão Eduardo está precisando de alguma coisa, está tudo bem? Toda vez que eu chego na igreja, o pastor Gutenberg me pergunta, está tudo bem, irmão? É o quê? Amor. Se preocupa com o irmão da igreja local. Então, isso é presumido. Você está na Assembleia de Santos e você ama seu irmão e você vive de forma tão natural com aquele irmão que você faz e você não se dá conta. Porque você não faz para buscar a glória para si, como os fariseus. Você faz de forma natural. Quando foi, Senhor, que eu fiz isso para o Senhor? Quando Saulo é parado por Cristo a caminho de Damasco, o que é que ele ouve da boca do Senhor Jesus? Porque tu me persegues. Não é isso? Paulo estava ali perseguindo a igreja do nosso Senhor Jesus. Então, agora a gente entra no segundo ponto. A membresia da igreja, ela é uma evidência do novo nascimento. Tá bom? Quem nasceu de novo, ele está na igreja local. Qual é a ordem natural na caminhada de um salvo? Alguém quer falar?
Ser regenerado e a adesão à igreja local é um desses sinais de que você foi regenerado. Amém. Regeneração Regeneração. e a adesão à igreja local. Alguém quer falar mais? Justificação, santificação. Alguém quer falar mais? Não? Irmã Maria Eduarda quer falar? Irmão Gustavo? Não? Então vamos lá. Qual é a ordem natural na caminhada de um salvo? O irmão Mateus está certo, né? Mas o que Jeffrey Johnson ele coloca é o seguinte: primeiro vem a fé. Só creu ali no Evangelho. Depois, em seguida, vem o quê? Uma forma natural, o batismo. Ali em Atos, Pedro, ele prega um sermão. O que acontece com aquelas pessoas? São batizadas. Filipe, ele prega o evangelho para o eunuco. O que acontece? O eunuco é batizado. E em Atos, capítulo 16, versículo 32 a 33, quem é batizado ali é o carcereiro, juntamente com toda a sua família. Mas primeiro eles creem no evangelho que Paulo prega. Então vem a fé. Naturalmente, aquele que nasce de novo, ele, ao declarar sua fé em Cristo Jesus, como seu único e suficiente Salvador, ele vai fazer o que depois? Ele vai ser um batizado. E depois, apareceu um 0 aí, não sei porquê. Ele vai ser aceito em uma membresia, porque todos aqueles que vão sendo salvos, o Senhor o coloca na sua igreja local. Não é isso? Atos capítulo 2, versículo 47. Amém até aqui? Por essa razão, Mark Dever diz: quando a pessoa se torna cristã, ela não se junta apenas a uma igreja local porque é um bom hábito para crescer em maturidade espiritual. Isso é uma verdade. Está aqui, você está crescendo espiritualmente. Mas não é apenas por isso. Ele se junta a uma igreja local porque é a expressão do que Cristo fez dele. O que é que Cristo fez de você? Um membro do corpo de Cristo. Por isso que eu quis começar aqui lendo 1 Coríntios, capítulo 12, que fala de diversos dons e de membros do corpo de Cristo. Somos diferentes na igreja de Cristo. Cada um tem o seu dom, cada um tem o seu chamado, cada um tem sua vocação, tem os seus talentos, mas estamos aqui para crescer à imagem de quem? De Cristo Jesus, nosso amado Salvador. Amém, Mateus? Jay Adams chegou ao ponto de dizer que a membresia na igreja era tão importante que Paulo e Silas batizaram o carcereiro filipense para que ele fosse inserido na membresia da igreja de Cristo. Que horas? À meia-noite. Com as costas de Paulo ainda ensanguentadas devido aos açoites recentes. É maravilhoso ser crente, imagina. Foi açoitado por causa de Cristo. Eles estavam o quê, Paulo e Silas, antes disso acontecer? O quê? Na prisão fazendo o quê? Louvando a Deus. Louvando a Deus. E ali as portas se abrem. O carcereiro se desespera. Ele vai tentar tirar sua própria vida. E Paulo não. E ali Paulo prega o evangelho. Traz a esperança para ele. Traz a salvação. Paulo, aquele que escreveu 1 Coríntios, que fala do dom superior, que é o dom do amor. Ele olha para aquele carcereiro, em amor ele prega a verdade. Porque assim, não adianta você pregar somente a verdade. Você tem que amar a verdade e amar as pessoas. Jesus, ele olha para aquele povo, ele fala assim, eles são como ovelhas sem pastores. Tem que ter uma dor na sua alma por aquelas pessoas. Eu, uma certa vez, conversando com o irmão Kaique, a gente se identificou bastante, assim, porque no início da nossa caminhada cristã, era bastante oração, jejum e pregação, né? E, às vezes, a gente passa por situações para ganhar almas, né? Para Cristo. Para promover a fé dos eleitos. E a gente quer que as pessoas conheçam esse maravilhoso evangelho. Paulo e Silas estavam ali, alegres porque estavam sofrendo por Cristo.
E é tão maravilhoso ser membro de uma igreja local que eles pregaram o evangelho e batizaram logo. E não só foi o carcereiro, não. O carcereiro e toda a sua família creu no evangelho. Já imaginou, Samuel? Você pregando ali, te espancarem. E depois você continuar pregando e as pessoas crerem em Cristo. Que alegria isso vai ser, né? Ele nem sequer esperou amanhecer. Aqueles que açoitaram, né? Paulo também pregava. A membresia da igreja ela é evidência do novo nascimento por causa da sua união espiritual no corpo de Cristo. Os cristãos são atraídos por uma força interna. A pessoa, às vezes, a gente está com um fenômeno, né, da rede social, então muita gente, às vezes, vem à fé através de uma pregação no YouTube, ou na rádio, enfim, ou lendo, né, em casa, mas ele não consegue depois ficar em casa. Ele sente que tem algo faltando. E ele fala, meu Deus, eu preciso estar numa igreja, eu preciso ir para uma igreja. Isso é porque ele foi unido a Cristo, genuinamente. Ninguém precisa falar para ele, rapaz, você precisa congregar, né? Você não sente falta de estar na igreja, não. Ele sente isso, ele sente um vazio, porque ele está em Cristo, genuinamente. Por essa razão, James, como é, Mateus? Berneman, afirmou, se não houvesse um comando ou direcionamento positivo exigindo que os cristãos se unissem e formassem uma sociedade unida pela profissão da mesma fé, aqui eu discordo em parte, tá bom? Eu creio que tem, sim, na palavra de Deus, um direcionamento positivo. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar ou de nos reunir, como é costume de alguns. Que os cristãos se unissem e formassem uma sociedade unida pela profissão da mesma fé. A própria natureza do cristianismo forçaria tal resultado. Com base em sua profissão comum de serem cristãos, os homens se veriam imperceptivelmente atraídos por outros crentes por um poder irresistível. É impressionante quando você conhece outros crentes, né? Rapaz, é algo espiritual. E nos vínculos do mesmo Salvador e do mesmo Espírito, eles sentiriam e possuiriam um laço mais próximo do que o do parentesco, uma relação mais sagrada do que a de sangue. Nós somos atraídos, né, pelo nosso Senhor Jesus, o Espírito Santo que habita em nós, nos une como igreja local. Na alegria e na tristeza comum que os cristãos e nenhum outro senão os cristãos compartilham, na única fé e no único Salvador em que eles se alegram juntos, nas mesmas esperanças e temores, no mesmo livramento do pecado e na mesma vitória através da salvação recebida e compartilhada. Há uma união de um tipo mais íntimo produzida e consolidada, que para eles não é uma questão de escolha, mas de uma necessidade inevitável. Eu acho que o irmão Mateus comentou isso na live terça-feira, né, que chegou um momento que ele não conseguia mais ficar em casa, ele tinha que estar em uma igreja, e pela graça de Deus e sua misericórdia, o irmão encontrou aqui a igreja local, e agora ele está vivendo, né, mais plenamente a fé cristã. Os santos se amam, cuidam uns dos outros, e se sentem mais próximos do céu quando estão juntos. Isso aqui é a verdade. No passado, em certos países, a perseguição, a angústia e várias ameaças não podiam impedir os cristãos de se reunirem regularmente. A gente ainda vê, né, crentes sendo perseguidos hoje em dia, principalmente na África e na Ásia. Muitos são perseguidos, têm que se reunir escondidos por causa da sua fé. Mas eles não deixam de se reunir como igreja, mesmo que isso custe o quê? A própria vida. Eles não se importavam de viajar muitos quilômetros em condições difíceis. Tem gente que mora do lado da igreja e chega atrasada. Tem gente que mora do lado da igreja e consegue chegar atrasado, né, ao culto. Chega fazendo barulho. E isso acontece, né? Eu estava vendo outro dia o pastor Paulo Brasil e ele falou que o culto dele tem começado na igreja dele com 30% dos irmãos. E à medida que o culto vai continuando, os irmãos vão chegando. Ele exortou a igreja, né? Isso é uma atitude, quando é costumeiro,
é uma atitude pecaminosa, né? Uma coisa é você se atrasar, foi eventual, né? Mas a quem está sendo adorado, né? A gente tem que se questionar. Tudo que eles sabiam era que amavam o Senhor e desejavam se encontrar com os irmãos para adorar o Deus vivo, coletivamente, e desfrutar da comunhão dos santos. Se alguém não ama aos irmãos, mesmo em seu estado imperfeito e não glorificado, então devemos nos perguntar se essa pessoa realmente nasceu de novo na família de Deus. Jeffrey Johnson, ele coloca isso, e eu tenho visto isso muitos no Instagram, né? Tem gente que está condenando inúmeros pastores. Ontem mesmo, acho que foi anteontem, até Paulo Júnior sobrou, né? Eu fico assim, rapaz, como é que irmãos seguem esse tipo de conteúdo? Misericórdia. É triste, né? Porque assim, nós estamos aqui, irmãos, e não tem nenhum homem perfeito na terra. Não tem nenhum homem que você fala assim, rapaz, esse homem tem todo conhecimento, né? Até aquele mais ilustre irmão, como foi Calvino, ele tinha erros, né? Ele acreditava no batismo infantil, né? Mas não é por causa disso que a gente vai condenar os irmãos, né? A gente tem que ter muito cuidado, assim, porque há uma multiforme sabedoria de Deus no povo de Deus, tá bom? Para a gente não estar condenando pastores que Deus abençoou em nossas vidas, né? Geralmente essas pessoas são lobos solitários, né? Vivem só na internet. Não estão na igreja local ali, sendo aperfeiçoados, exercendo ali a paciência, o amor. E geralmente são pessoas que mal conheceram a teologia. Já saem ali afirmando. Às vezes tem irmãos que se dizem batistas reformados e falam coisas que na própria confissão fala diferente. Fico, rapaz, leu a confissão? Mas tá lá na bio, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado. A gente tem que ter muito cuidado para não estar condenando um membro do corpo de Cristo. Porque é perseguir o próprio corpo de Cristo, né? Jeffrey Johnson, ele chama a atenção. Será que essa pessoa realmente nasceu de novo? Eu creio que muitos nasceram de novo. Mas há um período de meninice, né, na fé cristã e de maturidade. Então a gente tem que orar para que os irmãos ou as irmãs cresçam na maturidade em Cristo Jesus. Amém? Eu ia fazer uma pergunta aqui, mas eu vou pular. Acho melhor. Deus sabe de todas as coisas. Estamos terminando, né? A membresia da igreja... Vou fazer só uma pergunta para os irmãos. O irmão Wellington, para você, quem é crente que nasceu de novo de fato? Como é que você identifica? Pelos frutos, né? Pelos frutos. Amém. Mateus, se a pessoa pensar diferente de você em certos pontos doutrinários, o que é que você considera? Está na Bíblia. Não, mas eu tô falando, considera como se é irmão, se não é irmão. Se é irmão, Está na Bíblia. Acho que o irmão não entendeu. O que o irmão falou ali, tá vendo? Pelos frutos, você considera a pessoa crente porque ela tem o mesmo conteúdo teológico que você ou não? Se diz doutrinário? Se não for nada que atente contra os credos mais basilares da fé cristã. Quais são os credos mais basilares? Credo apostólico. Se não foge daquilo, Foge a gente vai ter daquilo. divergências. Amém. Amém. Então muitas pessoas, às vezes não chegam à maturidade no conteúdo doutrinário, né? E aí, Paulo, ele fala para Tito que ele está mandando alguns irmãos, intérprete da lei, né? Estava mandando Apolo, para que esses irmãos chegassem à maturidade do conhecimento, né? Então a gente tem que compreender isso. Às vezes, por exemplo, tem irmãos que eles saem de determinadas igrejas e eles já têm um certo ministério lá, para não invalidar aquilo que tudo foi feito, né? Senão vai ter que fazer o quê de novo? Batismo, ordenação,
tudo, né? Então, a gente tem que separar realmente o que é joio e o que é trigo, para a gente, às vezes, não estar caindo em certos pontos graves. A membresia da igreja é essencial para a santificação. A razão pela qual ser membro da igreja é uma evidência do novo nascimento. Eu não entendi muito essa parte do livro, né? Assim, ele continua falando um pouco do novo nascimento, mas ele dá o título de santificação. A razão pela qual ser membro da igreja é uma evidência do novo nascimento é que a Escritura ensina que quando os crentes estão unidos a Cristo pelo novo nascimento, eles também estão mutuamente unidos em um só corpo. Essa união não é meramente simbólica ou hipotética, mas é intencional na produtividade e funcionamento de cada cristão. Vamos ler 1 Pedro 4, versículo 7 a 11. Eu vou pedir para o irmão Mateus ler. Amém, Mateus? 1 Pedro 4, versículo 7 a 11. 7 a 11? O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amém. Passagem maravilhosa, né, irmãos? Então, tem que estar na igreja aqui, e eu entendo que cada vez mais que você busca a face de Deus, está aqui servindo na igreja de forma intencional, com os dons que Deus lhe deu, mais você cresce em santificação. Mais você vai deixando alguns pecados, mais você vai buscando mais a face de Deus, mais você vai imitando a Cristo, né? Então, quem enterra talentos, a Bíblia mostra um caminho horrível. Quem enterra talentos vai para onde? Para o inferno. Não tem minha história. Enterra talentos, inferno. Inferno. Então, recebeu o dom, meu irmão? Recebeu talentos? Faz o quê? Multiplica. Vive na igreja. Ora, o fim está próximo. Daqui a pouco chega uma perseguição, e aí? Vai fazer como? Não perde tempo com coisas fúteis. Meu irmão, pregar o evangelho. Pessoas estão carecendo do evangelho, morrendo sem Cristo. A igreja precisa de irmãos piedosos, irmãs piedosas. Multiplica o talento que Deus lhe deu. Exerce os dons que Deus lhe deu. Busca a face de Cristo. É tempo de oração, de renunciar ao pecado. A meninice já tem que passar. O autor de Hebreus, ele fala isso. Meu irmão, busca a face de Cristo. Ser um homem de Deus. Está quebrantado diante da presença de Deus. Não enterre talentos. Não enterre talentos. Aquele que vai enterrar talentos, ele tem uma desculpa. Tem. Claro que tem uma desculpa. Eu soube que o Senhor era o quê? Duro. Que o Senhor quer o quê? Aquilo que eu não posso fazer. Tem uma desculpa. Aquele que enterrou talento, ele tem uma desculpa aí. O Senhor diz assim, se você acha que eu sou isso tudo, por que não deu aos banqueiros? Você não queria multiplicar? Dava para outro para multiplicar, mas você enterrou. Perceba que quem não conhece de fato a Cristo não multiplica talento. Quem não conhece a Cristo não multiplica talento. Por isso que é uma evidência do novo nascimento. E aqueles que são salvos, eles são santificados. Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. Não tem como você enterrar talentos e achar que é crente. Não tem como. Você pode estar passando por um momento difícil na sua caminhada. Por um momento que você vai ter que se recolher, orar. Porque há tempo para todas as coisas, não é isso? Mas, meu irmão, é Cristo. Você só tem uma vida. A juventude passa rápido.
Me converti com 23, estou com 32. Quer dizer, me converti com 22, né? Mas já ia fazer 23, uma semana depois. Já estou com 32. E eu só peço, Senhor, me usa. Eu quero pregar esse evangelho. Que as pessoas creiam em Cristo. Amem a Cristo. Desejem a Cristo. A gente se alegra vendo irmãos aqui, né? Buscando, lendo, né? Desejando. É isso mesmo, irmão. Dando o passo certo, na ordem certa. Buscar a face de Cristo. Desejar a Cristo. Não enterre talentos. Aqueles que enterram talentos não verão o seu Senhor. Uma coisa em Mateus capítulo 7, a gente vai ver ali que pessoas profetizaram, curaram, né? Tiveram dons. Mas o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, malditos. Nunca vos conheci. Já imaginou, meu irmão? Que terrível. Nunca conheceu. Ali, a palavra ali é de um relacionamento em amor. Paulo vai falar aos filipenses que tinha gente que pregava Cristo, mas por inveja. Mas você conhecer a verdade e ter raiva das pessoas e pregar. Conhecer a verdade e não amar ninguém. É inútil. Paulo fala: posso ter o dom de profetizar, mas sem amor. Amar a Cristo. Você vai amar o corpo de Cristo. E você vai ter tanto amor que você vai desejar que as pessoas conheçam esse amor, que nos constrange. Os cristãos estão entrelaçados de tal forma que não podem funcionar adequadamente separados uns dos outros. Você não consegue. A gente já leu, né, 1 Coríntios 12. Não dá para você ter uma vida piedosa, não dá para você crescer sem estar na igreja local. Portanto, a noção de que um cristão pode servir e agradar a Deus à parte do resto do corpo de Cristo não é apenas uma concepção errada e orgulhosa, mas é uma impossibilidade. Tem gente que faz a obra na internet. Na igreja não dá um prego. Que fé é essa, né? Meu Deus do céu. É a igreja, meu irmão. Você foi chamado para edificar a igreja. Você foi chamado. Dá curso. R$25. Vem aprender comigo aqui. Você olha assim, meu Deus, né? Faça o curso. Tem gente que vende curso, né? Eu fico assim, meu Deus, né? Para a pessoa para ser um mestre, o irmão Matheus deve até saber também. A pessoa para ser um doutorado, um doutor na universidade, são quantos anos mais ou menos? Para você graduação, mestrado. Vestibular ainda tem, viu? Ainda tem vestibular. Você pode passar de primeira ou pagar para Sim. Em torno de 8, 10 anos. Por baixo. Até você passar no concurso, pode levar 2, 3 anos. Até você ser chamado, mais 2, 3 anos. Às vezes a pessoa leva ali em torno de 15 a 20 anos. Eu estou lendo alguns livros e o teólogo que escreveu o livro, ele levou 20 anos escrevendo o livro. 20 anos. Tem gente que já está querendo lhe ensinar grandes coisas da teologia. 1 ano de convertido. Compra meu curso, Vitor. Sem meu curso. Já imaginou, meu irmão? Que loucura a gente está vendo nas redes sociais. E as pessoas às vezes só vivem ali na rede social. Pastor? Não precisa. E isso tem atrapalhado bastante o desenvolvimento dos irmãos, porque os irmãos verem, ao invés de ser direcionados aos bons seminários, eles têm o seu direcionamento ministerial picotado por esse curso. Então eles entram e saem disso, e na verdade ela expressa a ideia de uma pessoa particular, então ela vai ser formada segundo a concepção daquela pessoa. Sim, verdade. E perde o direcionamento de uma igreja local àquela pessoa ao seminário. Amém. E realmente expressa a profissionalidade daquela igreja. Então a pessoa vai estudar funções e tal, e vai trazer aquilo que muitas vezes também não é a confissão de fé da igreja dele, ou pior, ele não congrega. Então ele vai ter uma confissão estritamente particular.
mata a ideia que usou, não a teologia, sim, tem uma grade robusta que expressa uma funcionalidade daquela igreja local, daquele seminário. Então, esses caminhos, eles, na verdade, ao invés de contribuir, eles têm atrapalhado o desenvolvimento ministerial da igreja local. Amém, glória a Deus. Comentário maravilhoso do pastor. E uma das coisas que eu comecei a fazer um seminário antes, e aí eu parei. Falei, não, preciso de um seminário confessional. Esperar o tempo de Deus, e graças a Deus, Deus trouxe ao Brasil um seminário confessional. Se nós somos batistas confessionais, eu creio que devemos fazer o seminário confessional. Porque assim, tem bons seminários, né? Nós vamos ver aí, mas tem que ser mais confessional, né? Confessar a mesma fé. É aquilo, nós somos irmãos em Cristo, mas é como o pastor falou. Às vezes você está indo ali, mas está desviando até mesmo da igreja local, né? A nossa igreja, ela tem uma confissão de fé. Eu mesmo, eu não recomendo ninguém a fazer um seminário que não seja aquilo que é mais próximo, de fato, da sua igreja local, né? E, às vezes, assim, tem muitas pessoas que estão fazendo conteúdo na internet, né, de forma individual, a parte da igreja local. Que expressão de fé é essa, né? Não ama a igreja, não serve na igreja, não faz nada. Você pergunta, pastor, faz o que na igreja? Não faz nada, irmão. Só dá problema. Só dá cabelo branco, cai cabelo, barra branca. Eu fico assim, meu Deus, né? Que fé é essa? A gente tem que ter muito cuidado, irmãos, com aquilo que a gente faz. A gente vai ler uma passagem que um homem, ele vai tocar na arca de Deus, porque a arca ia cair no chão. Usar, Deus mata. Quem mandou? Quem mandou? Fui eu que te ordenei a fazer isso? O Senhor pergunta. Davi se entristece. A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente faz, que não é ordenado pela parte de Deus. Ele estava levando a arca de forma indevida, né? Porque o sacerdote tinha que levar a arca sobre os ombros. E não pode tocar na arca. E aí Uzá toca na arca porque ela ia cair. Os bois estavam levando, tropeçou. Vamos segurar a arca. Precipitado, Deus vai e mata. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque na internet tem muita gente como Uzá, precipitada, fazendo o que não é certo, de forma desordenada. Como o pastor bem disse, prejudica até a igreja local. A pessoa nem floresce na igreja local, né? A membresia da igreja é essencial para amar a Cristo. A gente está terminando. Cristo ama a sua igreja o suficiente para morrer por ela. Embora a igreja ainda não esteja aperfeiçoada, mesmo assim Cristo ama. Embora não esteja aperfeiçoada, Cristo ainda ama a sua igreja. Portanto, como nós vamos amar a Cristo sem amar também o que Ele ama? Não, eu amo a igreja, mas só ama quem pensa igualzinho a você. Como podemos dizer que amamos o cabeça da igreja se não dissermos também que amamos o corpo de Cristo, mesmo em seu estado imperfeito? Uma pergunta que Jeffrey Johnson faz, né? Não é impossível. Se você disser ao seu cônjuge que só ama a cabeça, mas não o corpo dele, isso é uma ofensa que não vai ser resolvida facilmente. Principalmente aqui para os homens, né? As irmãs, por isso que Pedro fala, né? Tem que ter muito discernimento com a esposa, porque tem dia, né? A gente tem que ter esse discernimento com as nossas esposas. Mas imagine se você chegar para sua esposa e falar assim, eu só amo a sua cabeça. Uma semana no sofá. Né, irmão? Um pouco mais. Ah, é? Vai lá. Então, nós não podemos dizer que nós, de fato, amamos a Cristo sem amar o seu corpo imperfeito. E, às vezes, eu leio, assim, as epístolas de Paulo, né? Eu fico, rapaz... Meu Deus, quem dera eu tivesse uma fé dessa, né? Gostaria que os irmãos abrissem rapidinho em Colossenses. Vou ler uma passagem com os irmãos. Colossenses, capítulo 1, versículo 24.
olha o que o apóstolo Paulo fala. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. O apóstolo Paulo, ele se alegrava até mesmo no sofrimento, porque isso estava trazendo benefícios à igreja de Cristo. Rapaz, estava preso, imagina. É esse amor que a gente tem que ter. E olha o que ele disse, ele estava alegre. Ele estava alegre. Ele estava alegre pelos sofrimentos que estava fazendo bem à igreja. Da mesma forma, ao amar a Cristo, somos chamados a amar a igreja. Por essa razão, concordo com Geoffrey Johnson falando, né? Que perguntou, se o Senhor Jesus amou tanto a igreja que morreu por ela, será demais para ele pedir aos seus seguidores que amem a igreja e vivam por ela? Então, espero que os irmãos possam ir para casa meditando nisso. Você tem amado a Cristo? Você tem amado a igreja de Cristo? Você tem amado a igreja de Cristo local? E quem tiver coragem, pergunta lá aos pastores. Pastor, eu estou amando aqui a igreja local? O que o irmão Eduardo falou ali sobre amar a igreja, os dons e os talentos? Eu tenho feito isso na igreja local? Tenha essa coragem, meu irmão. Tenha, porque é tempo de quê? Como o irmão Mateus leu, tempo de oração, tempo de cada um edificar a igreja aqui conforme os dons e os talentos, tempo de se santificar. Edifique a sua vida pessoal, edifique a igreja local, seja uma bênção na vida de cada irmão, seja uma bênção na vida dos pastores. Queiram servir na igreja local em amor, porque sem amor vai ser inútil. Sem amor vai ser inútil. Amém? Vamos terminar? Fazer a oração? Não, mas enquanto eu falava, eu fiquei lembrando de algumas passagens bíblicas que falam sobre odiar o próprio corpo, como não faz sentido, etc. Por mais que o contexto provavelmente não é sobre igreja local, eu fiquei pensando sobre isso. A passagem de Efésios? Isso, que ninguém nunca odiou o próprio corpo. O contexto é sobre igreja local? É sobre amar a esposa. Não, é sobre amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja ali. Então, Cristo amou a igreja, seu corpo. Eu não estou fazendo falar que ninguém nunca odiou o próprio corpo. Pastores? Ninguém nunca odiou. É Efésios, capítulo 5. Efésios mesmo? Efésios 5, irmão. Mas eu fiquei pensando sobre isso, né? Sobre a partir do momento que não faz sentido odiar o próprio corpo, considerando que a igreja universal, local, é o corpo de Cristo, né? Não faz sentido nós buscarmos divisões, conflitos internos, porque isso seria odiar o próprio corpo. Não necessariamente odiar o outro, mas odiar o seu próprio corpo. E você faz parte do corpo de Cristo. Mas aquela passagem... a aplicação. A passagem ali fala mais da questão de o marido amar sua própria esposa, porque tem maridos que... principalmente, acho que antigamente, né, podia ter essa situação, né, de ele rejeitar a mulher, bater na mulher. Então, todo mundo ama seu próprio corpo, né? Então, como Cristo amou o corpo que é a sua noiva, você tem que alimentá-la, você tem que santificá-la. E Paulo ensina isso que você vai fazer através da palavra, tá bom? Então, amar a igreja, aí o homem é chamado para amar a sua esposa. Então, você tem que amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. E ele santificou por meio da palavra, assim você também vai fazer com sua esposa. Porque não tem como você odiar seu próprio corpo. Todo dia você vai comer. Você vai cuidar do seu corpo. Minimamente você cuida do seu corpo, né? Então, se você cuida minimamente do seu corpo, você vai ter que cuidar da sua esposa também. Então, ali é mais um cuidado em amor com a sua esposa, tá bom? Mas, sim. Mas também a gente tem que buscar, de fato, a comunhão com os irmãos. Eu não creio que a gente tem que fazer a obra com todos, né? Eu creio que nós devemos fazer a obra com quem a gente tenha a mesma identidade, né, teológica, confessional, que eu acho mais fácil, né? Até no nosso meio tem dificuldade, né? Até entre os batistas confessionais pode ter pensamentos divergentes em relação a alguns pontos. Então já é difícil entre nós, imagine com outros irmãos, né? Mas a gente, naquilo que é comum à fé cristã, a gente tem comunhão em Cristo. Porque
não pode dizer que ama a Cristo e odiar o seu irmão, né? Amém? Eu vou pedir para o irmão Mateus fazer a oração. Amém? Senhor Deus, Pai Altíssimo, Filho eterno, todo-poderoso Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, que esse ensino hoje não seja em vão. Que nós não apenas